Muito bom dia, segunda-feira, 1º de março, nós estamos começando o Jogo Aberto, hoje com uma edição muito especial. Estamos aqui com a presença do senador Antônio Carlos Magalhães. Senador, um prazer enorme receber Cara, amigo, aqui, viu? Prazer muito obrigado pela sua presença aqui. Senador, vamos conversar um pouquinho sobre política, começando com política nacional. O governo Lula completou agora, ontem, 14 meses. A economia decresceu. O ponto de vista social, não houve os investimentos que se esperava. Do ponto de vista política externa, até que houve alguns avanços com a viagem do presidente, etc. Como é que o senhor, e agora com essa história do Valdomiro e a crise que está no governo, como é que o senhor faria uma análise hoje desses primeiros 14 meses do governo Lula? Mário, você sabe, por experiência própria, que ninguém governa sem uma boa equipe. E a equipe do presidente Lula é fraca. Pode ter melhorado um pouco agora, mas é uma equipe fraca. Consequentemente, quem quer lidar com 35 ou 36 ministros, não lida com nenhum. E o resultado é que não houve avanço em nenhum setor. No setor de transportes, a situação foi a mais grave possível. As estradas inteiramente abandonadas. No setor da educação, o Cristóvão é, sem dúvida, um grande cérebro, é uma figura interessante que conhece educação, mas não é um executivo. E quem não é executivo não pode estar em ministério. O problema de saúde teve logo uma série de problemas, inclusive com a Anvisa, com a vigilância sanitária, portanto, e que desmoralizaram um pouco o setor. Agora está havendo uma reabilitação relativa. No setor de integração nacional, o meu amigo Ciro Gomes, a quem eu prezo e estimo, não teve recursos para fazer nada. O que é que ele deveria fazer? Ir embora. Se ele vai, um ministro do Nordeste, candidato a presidente da República, vai para o ministério e não resolve alguns dos seus problemas mais cruciais, tinha que chegar e dizer, assim não dá para ficar, que é uma grande figura, seria um grande ministro se tivesse condições. O ministro Márcio Tomás Bastos é um bom ministro, é talvez um dos melhores da equipe. O Palocci é sem dúvida capaz. O erro do governo, a parte econômica, foi criar expectativas que não podia realizar. E ele começou errado desde a transição. Quando ele aceitou o Fernando Henrique lhe dar aquelas vantagens todas daquele período da sua eleição até a posse, ele se enfraqueceu politicamente para criticar Fernando Henrique. E hoje, quando ele critica Fernando Henrique, não tem nenhum valor, porque eles se andaram acertando totalmente naqueles meses. Do ponto de vista de Zé Dirceu, que é o ponto principal hoje, é um grande operador, é um grande ministro. Agora, teve esse peso, esse azar, enfim, temos que ver a que ponto chegou a participação dele ou não. Eu tenho certeza que não. Mas tem que se examinar esse ponto do tal Valdomiro. Nós que fizemos a administração, você que fez, eu que fiz, nós fazemos a administração, nenhum de nós deixou de ter um auxiliar errado. É verdade. E que nos dava trabalho e a gente pagava o preço. Pode ser que Zé Dirceu esteja pagando esse preço, que não seria justo que ele viesse a pagar. Portanto, eu acho que esse assunto vai ter que ser discutido. Até agora, nada atinge o José Dirceu, salvo a má escolha. Essa má escolha, infelizmente, todos nós somos passíveis de fazê-la. De modo que eu espero que essa semana e até a outra, tudo isso se esclareça, até para o governo tomar um rumo, né? A política externa é uma política, digamos, de muita apresentação, mas de pouco resultado. Não adianta ficar na Venezuela ou em Cuba, não vai resolver problema nenhum do Brasil. Tem que resolver com os grandes, porque senão nós nos tornamos cada vez menor. E isso é o erro político do ministro Celso Amorim, que é um bom quadro do Itamaraty, mas se voltou para a África, para pontos que, evidentemente, o gás já tinha se voltado no passado,
mas que os resultados... Jânio Quadros também, na Jânio política, também, né? É verdade. Então, tem que procurar os grandes para nós melhorarmos. Será com países pequenos que nós vamos nos unir para a fome. O combate à fome, falar em fome, foi muito mal feito. Esse programa de combate à fome, na Bahia, se faz melhor do que no governo federal. Por que então não entregar aos estados a realização desse programa de combate à fome? Aqui criamos uma Secretaria de Combate à Pobreza, que está dando resultados excelentes, e que eu acho que nós vamos ter bons números, e o governador Paulo Souto já tem bons números nesse setor. Precisa apenas anunciá-los. Agora, o governo Lula, no programa Fome Zero, até agora, não deu absolutamente nada de positivo. E isso é muito ruim. Os programas todos estão aí embolados. Consequentemente, o que o Lula tem que fazer é procurar pessoas capazes. Ninguém governa sem os capazes. Você sabe disso, eu sei disso. E nós trabalhamos juntos muito tempo e o nosso negócio era gente capaz. Mas mesmo no segundo e terceiro escalão, onde o PMDB, o PFE, o PL e outros partidos, PCB, PCdoB, etc., não indicam pessoas competentes. Não se pode governar nos estados com pessoas incompetentes. O PT tem gente competente? Tem. Tem tantos intelectuais, tem tantos homens de valor. Ponham os competentes. Agora, querer botar pessoas que não estão à altura e até às vezes maculadas por corrupção, isso dá errado sempre em qualquer governo. De maneira que ou muda o estilo Lula, ou o governo vai ter 4 anos assim, e não vai ter reeleição. Senador, mudar o estilo Lula significaria mudar também a política econômica do governo Lula, né, que é uma política recessiva, que foi feita com o objetivo de acalmar o mercado, que tinha aquela expectativa toda de que o PT chegando ia modificar tudo, ia virar ponta cabeça, e para mostrar que não era isso, então ele está sendo mais ortodoxo do que o governo de Fernando Henrique. O senhor acredita que realmente o presidente Lula tem a disposição agora para mudar a política econômica do governo? Eu acho até que ele não pode, no momento, mudar a política econômica do governo. Agora, ele tem que ter pessoas junto ao Palocci que tenham ideias de fazer alguma coisa de desenvolvimento. O país não pode ficar estagnado. O país está estagnado. Se segura a inflação, mas não dá desenvolvimento, então dá desemprego. E o desemprego cresce a cada dia. Quer dizer, o desemprego do governo Fernando Henrique foi X, agora é X mais Y, quando ele prometeu 10 milhões de empregos. De maneira que ou ele tem alguém, e existem muitos, o Geisel teve o Simons, o Médici teve o Delfim, quer dizer, pessoas que tenham boa cabeça para juntar um programa de desenvolvimento com um programa de combate à inflação. Fora daí o desemprego vai continuar e a situação vai piorar. O PFL, comandado pelo senhor, que tem uma parcela significativa, que segue a sua liderança, apoia o governo Lula, mas tem um PFL que é contra o governo Lula. Como é que é essa convivência desses dois PFLs? Bom, o PFL tem que ser um partido democrático. Infelizmente, a cúpula do PFL está um pouco dominada por um grupo. O presidente Jorge Bornhaus é um excelente presidente, mas ele se cerca apenas de um grupo. Ele tem que se cercar de todo partido para que ele tenha as ideias gerais de todos os lugares. A Bahia, por exemplo, é a maior parte do PFL. A Bahia tem 19 parlamentares do PFL. 19. 3 senadores. O partido, o estado que tem mais, depois da Bahia, é Minas, tem 5 deputados. E senador não tem nenhum. De modo que você vê, a posição da Bahia no PFL deveria ser muito mais forte. Não é. Não é porque há um grupo apenas que quer fazer isso. E também no problema de oposição ao Lula. A oposição ao Lula é natural e é do nosso partido. Nós temos que fazer oposição ao Lula. Agora, aquelas coisas